já num período de 20 anos. Na verdade, quando nós observamos todo o livro dos Juízes, nós vemos Israel numa instabilidade espiritual muito grande. Quando nós observamos todo o livro dos Juízes, nós vemos Israel num período, num tempo mais ou menos de 300 a 330 anos, vivendo essa instabilidade espiritual. Num dado momento, Israel está bem com Deus e de repente as coisas desandam. E quando que isso aqui acontecia, irmã Marta? Talvez seja a sua pergunta. Toda vez que o caos se instalava dentro de Israel, era sempre quando o povo ficava sem liderança. Era sempre quando o povo ficava sem liderança. Isso aqui nos dá para abrir um parêntese, para liberar um conselho, que é um conselho que eu procuro aplicar na minha vida: andar sempre debaixo de liderança, porque quem anda sem liderança se dirige para direções, vai para direções ou toma rumos contrários ou rumos ruins. É o que Israel fazia nesse tempo. Toda vez que o declínio se instalava dentro da nação, era quando Israel estava sem líder. Então era nesse período que o caos se instalava, porque a idolatria entrava e o povo começava a tirar do meio Deus do centro e tirava a adoração que era de Deus e dava a outros deuses. O caos se instalava na nação. E por algumas vezes, quando você estuda o livro dos Juízes, por algumas vezes você vai ver Deus permitindo algumas situações acontecerem, como também permitiu aqui no capítulo 4. Vou me prender rapidamente porque tenho tempo a cumprir. Capítulo 4 do livro dos Juízes, mais uma vez nos mostra Israel vivendo esse declínio espiritual e um caos verdadeiramente instalado. O povo já está há 20 anos. Quanto tempo eu falei? 20 anos vivendo debaixo de uma opressão. E não é qualquer opressão, porque o texto nos dá detalhe dizendo que a opressão aqui é uma opressão violenta. Viver debaixo de qualquer opressão é terrível. Agora, viver 20 anos debaixo de uma opressão violenta era o que Israel estava atravessando. Só que eu não estou falando de qualquer povo, e eu preciso te lembrar isso aqui. Eu estou falando de um Israel de Deus, escolhido por Deus, amado por Deus. Eu estou falando de um povo que cansou de ver, viu muitas vezes o quê? Deus operando milagres. Só que esse povo agora está vivendo coagido. Esse povo agora está debaixo dessa opressão durante 20 anos, aceitando. Sabe como? Calados. 20 anos e quem oprimia era violento. Eu vou te dar um pouquinho mais de detalhe para você poder assimilar o nível da opressão. A Bíblia diz que quem oprimia Israel nesse tempo era um rei chamado Jabim. Tinha como líder do seu exército um homem chamado Cícera. Violento, opressor, soberbo, altivo. Eles possuíam nesse tempo um material bélico que em volta ninguém possuía. A Bíblia diz que o exército de Jabim, liderado por Cícera, eles possuíam 900 carros de ferro nesse tempo aqui, e as laterais desses carros eram afiadas, eram equipadas com foices e lanças afiadíssimas. Por onde um carro desse passava, arruinava tudo em volta. É esse povo que agora está oprimindo o Israel de Deus. E o Israel está como? Calado, aceitando a opressão, calados. 20 anos. E eu preciso que você comece a entrar no texto comigo para assimilar. 20 anos de prejuízos. 20 anos de perdas. 20 anos sem liberdade. 20 anos sem poder ir e vir. 20 anos coagidos. Pensa comigo quanto prejuízo esse povo não teve em 20 anos. Quanta perda não tiveram em 20 anos. 20 anos de opressão violenta. Só que depois de 20 anos de opressão violenta, alguém que eu não sei quem, porque o texto não cita o nome, alguém tem uma ideia. Se a igreja orar,
Porque depois de 20 anos, pastor, alguém tem audácia e coragem de dizer: se a igreja se unir em oração, Deus reverte esse quadro. Se a igreja se unir em oração, Deus muda essa situação. Não tem mais força no nosso braço, mas no braço dele. Deixa eu aproveitar aqui para liberar um conselho. Não sei quem vai pegar a palavra. Convida. Existem situações que Deus quer entrar, mas Ele não entra. Só por um simples detalhe. Ele não é inconveniente, Ele não vai a lugar nenhum sem ser convidado. Mas se você convidar hoje, já vai ter desespero no inferno. Se você convidar hoje, entenda uma coisa: tem batalha que não é para você. Para de ficar lutando sozinho. Alguém tem a ideia: se nós orarmos, aí o que a igreja começa a fazer? A igreja começa a... Vamos gritar fortão? O que a igreja nesse tempo então começa a fazer? Elas começam a igreja começa a orar, convidando Deus para a guerra. Pastora, eu só consigo estudar dessa forma. Eu só consigo estudar levando o meu pensamento no texto. Eu fico imaginando Deus durante 20 anos observando o povo. O povo coagido há quanto tempo, igreja? Eu imagino, eu penso que o posicionamento de Deus era esse aqui. A se lembrar assim que eu estou aqui. Ué, irmã Marta, e Deus age dessa forma? Age. Mas da maneira como eu imagino Deus só observando por 20 anos, sabe por que Deus age dessa maneira? Porque Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas. E o povo está passando por isso aqui, por tão grande opressão, por escolha própria. Deus não interfere, Deus te dá direito, faz a tua escolha. Então o povo está sendo oprimido há 20 anos, só que agora, de repente, em 20 anos, Deus está só observando. Só que de repente chega o primeiro clamor, o pedido de socorro. Socorre-nos. Está subindo. Socorro. Eu fiquei imaginando o posicionamento de Deus, pastor. Quando Deus ouve o primeiro grito: me chamaram, estão me convidando para a situação. Deus se posiciona e vem. E o que Deus faz? O que Deus faz para mudar a situação? A Bíblia diz que para mudar esse quadro caótico aqui, Deus levanta uma mulher. Aí foi isso aqui que eu fiquei palestrando com o Espírito Santo quando Ele me deu direção sobre esse texto. Porque eu comecei a observar aqui que existem mulheres que estão aqui dentro, que Deus chamou apenas para dentro do seu lar, para ser guardiã na sua casa. Mas existem mulheres aqui que Deus levanta não tão somente para ser guardiã na sua casa, mas para ser guardiã de outras famílias. Quando eu observei isso aqui, é isso aqui que eu vejo em Débora. Quem era Débora? Uma verdadeira guardiã na sua casa. Mas por causa, é isso aqui, por causa da sua postura na sua casa, Deus a levanta dizendo: não vai guardar só tua casa, mas vai guardar diversas. Quem é Débora? O texto diz que nesse tempo Deus levanta essa mulher chamada Débora. E olha aqui, para um tempo tão difícil, para uma perseguição tão terrível, Deus levanta essa mulher. Isso me chamou a atenção. Por quê? No meio de
despertou a curiosidade. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que essa mulher tinha, que eu preciso ter também. Me faz enxergar através da tua palavra. E eu comecei a estudar e a mergulhar no texto. E o Espírito Santo me permitiu, irmãs, pega isso aqui. O Espírito Santo me permitiu enxergar o segredo dessa mulher. Olha aqui, olha o segredo dela. Num tempo caótico, Deus levanta Débora. Poderia levantar tanta gente, mas levanta uma mulher. E olha o segredo dela. A Bíblia diz que Débora, ela era profetisa. Grita forte, profetiza. Juíza, perdão, esposa. Juíza. A Bíblia diz no versículo 4, ainda no capítulo 4, que Débora, mulher profetiza, esposa de um homem chamado Lapidote, era juíza, julgava a nação. Olha quem era Débora: profetisa, esposa e juíza. Quando eu li o versículo 4, o Espírito Santo veio trazendo clareza, dizendo: o segredo está aqui. O segredo pelo qual ela foi escolhida, não só para proteger a sua casa, mas para proteger uma nação inteira, está aqui no 4. Observa. Aí eu fui com calma de novo no versículo 4. Ela era profetisa. Ela era uma mulher que respeitava regras. Pega isso aqui. Ela era uma mulher que respeitava regras. Porque Deus não vai levantar quem não cumpre regras. Não vai. Olha aqui, olha a função dela: profetiza, esposa e juíza. Sabe o que isso aqui está provando para nós? Ela era uma mulher que ela tinha convicção: sou de Deus e ninguém muda. Em primeiro lugar na vida dela, ela era de Deus e ninguém alterava isso aqui. Mas olha a segunda função dessa mulher: ela era do lar, da casa, da família. Pega aqui: esposa de um homem chamado Lapidote. Para a Bíblia deixar esse registro, é porque ela não era qualquer esposa, ela era uma esposa nota 10, exemplar. E em terceiro lugar, a função, juízo. Aí quando eu li isso aqui, o Espírito Santo veio ministrando. Respeitava regras. Ela sabia que em primeiro lugar ela era de Deus e ninguém poderia mudar isso aqui. Depois da casa e depois da sociedade, tem muita gente querendo ser usado, mas mudando a regra, querendo ser primeiro da sociedade para depois ser de Deus, querendo ser primeiro do altar para depois ser da casa. Só que Deus me traz aqui para dizer: olha aqui, respeita a regra, respeita. É essa mulher que Deus levanta nesse tempo. É essa mulher que Deus usa para mudar o cenário de opressão nesse tempo. E é ela que Deus começa a usar. E o que Deus faz? A Bíblia diz que essa mulher profetiza, ela recebe uma mensagem do céu. E a mensagem dizia o seguinte: Débora, manda chamar Baraque. Quem era Baraque? Segundo alguns estudiosos, Baraque era um homem que já havia enfrentado muitas guerras, muitas batalhas com Israel, já esteve à frente de batalha. Quem era Baraque? Um homem que entendia de guerra, de armamento. A Bíblia diz que o Senhor manda uma mensagem para Débora dizendo o seguinte: olha, manda chamar Baraque. Ela manda a mensagem, Baraque se apresenta. E quando Baraque se apresenta, ela começa a dizer: Baraque, o Senhor já não te mandou ir? Eu parei quando eu observei esse detalhe, porque ela está diante de alguém que entendia de batalha. Mas olha o início de fala dessa mulher com um homem que era autoridade: o Senhor já não te mandou ir? Quando eu parei para observar isso aqui, eu vi tanta convicção e certeza na vida dessa mulher, tanta autoridade. E ela começa a dizer: o Senhor já não te mandou ir, Baraque. Aí em seguida, ela começa a dizer: você vai fazer o seguinte, reúne contigo 10.000 homens da tribo de Zebulon, da tribo
que Ele é quem vai atrair o inimigo até você. Observa o texto. Reúne contigo 10.000, grita forte, 10.000. Zebulon e de Naftali. Reúne 10.000 de Zebulon e de Naftali. Se acampa no monte e aguarda lá. Porque olha o Senhor dizendo, eu vou atrair quem está oprimindo. Eu vou atrair. Oh Espírito Santo. Quem vai atrair sou eu, Baraque. Só obedece, reúne 10.000 de Zebulon e de Naftali, se acampa no Monte Tabor e fica lá. Isso aqui me fez parar para pensar. Porque olha só, eu sei que a igreja de vocês é uma igreja muito rica em palavra. Então eu sei que vocês têm conhecimento disso aqui. Quantas tribos existiam? É isso mesmo. Quantas tribos existiam? 12 tribos. Só que Deus vem dando orientação usando Débora, dizendo para o Baraque o seguinte: reúne contigo 10.000, mas de Zebulon e de Naftali. Se acampa no monte e aguarda lá. Isso aqui me fez parar para refletir. Eu falei, Senhor, existiam 12 tribos. O povo está 20 anos debaixo de uma opressão violenta. Por que quando o Senhor dá estratégia, o Senhor dá ordem para que os 10.000 que serão selecionados sejam de Zebulon e de Naftali? Por que isso aqui? Se existiam 12 tribos, por que ele não poderia dar uma passeada em todas, enxergando talvez o mais forte e valente e recolhendo dali? Quando eu parei, observei, conversando com o Espírito Santo, na mesma hora o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração. Eu mergulhei novamente no texto e eu encontrei um segredo. Quem quer ouvir diz amém. Amém. Olha aqui, no capítulo 5, a Bíblia revela o segredo. Sabe qual é o segredo? A Bíblia diz no capítulo 5 que os homens de Zebulon e os homens de Naftali, eles eram tão valentes, mas tão valentes, que se necessário fosse, eles davam a vida pela causa. Pega aqui, eles eram tão valentes que eles não saíam de batalha nenhuma deixando inimigo, deixando amigo para trás, lutando sozinho. Aleluia. Irmã Marta, fala mais claro, vou falar. Eles estão prestes a entrarem numa guerra. Só que Deus está dando orientação. Qual é a orientação de Deus? Não coloca qualquer um do lado, seleciona. Se colocar covarde, quando a guerra apertar, o covarde vai correr e vai te deixar. Seleciona. Vai em Zebulon, porque em Zebulon tem corajoso. Vai em Naftali, porque em Naftali tem corajoso, tem valente. Que mesmo se a guerra apertar, não vai te deixar sozinho na batalha. Vai entrar de fato com você, vai pegar pela mão. Olha aqui. Posso falar de forma clara, pastor? O senhor me autoriza? Tem muita gente perdendo batalhas dentro das suas casas, porque na hora de entrar na guerra está colocando qualquer um do lado. Aí Deus prepara uma conferência linda como essa aqui, só para despertar a tua atenção.
diz o quê? Eu não vou. E não tinha uma sensata do lado para dar um conselho. Minha filha, não age dessa maneira não. Quem está te chamando é o rei. A autoridade da nação vai atendê-lo. É teu esposo. Aí, o que acontece com essa mulher na sequência? Ela perde tudo que Deus pôs na mão por causa de um posicionamento insensato. Só que no mesmo texto de contrapartida, quem é que vem? Esther. Porque Vasti perde o reino. Só que vem quem? Esther. Quando Esther vem, olha o posicionamento da moça. Quando a peleja começa, quando a ameaça chega na casa dela, o que ela faz? Reúne as moças em oração e em jejum. Sabe o que esse texto me ensina? E ensina para você também. Mantenha do teu lado quem tem disposição para entrar na guerra. A machúria anda na base. Tira curioso de dentro da tua casa, irmão. A machúria anda na base. Tira quem está lá dentro só para observar a situação. Mantenha na tua casa quem tem o mesmo propósito que a tua família. Luta. Deus não te colocou lá dentro para ser enfeite. Tem armamento na tua mão, se posiciona. Se tem alguém sentindo a graça de Deus aqui, levanta pelo menos uma das mãos. Aleluia! Aleluia! É essa mulher que Deus levanta. Mulher posicionada, pastora. Mulher de firmeza. Sabe quem é Débora? Não é uma mulher que oscila. Um dia eu quero ser do departamento das mulheres, o outro dia eu já não quero mais. Me olharam de rabo de olho. Não! Não! Posicionada. E o texto prova. Sabe por quê? Porque toda a nação ia até ela para receber conselho. Mulher posicionada. Mulher firme. Pega aqui uma coisa comigo. O teu posicionamento fala. Tem gente que nunca vai subir nesse altar e assumir esse microfone, mas a vida dele prega todo dia. Já viu a postura bonita daquela irmã? Aquela irmã tem firmeza. Já viu como ela é? Olha aqui, o teu posicionamento fala. Ô irmã, quer ganhar teu marido para Jesus? Prega de boca calada. Quem quer ouvir diz amém. Fica quieta, porque às vezes muita fala enfada. Se posiciona. Mostra Deus na tua postura. Quando estiver vendo Satanás fazendo gracinha lá dentro, aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui não. Tem correntes sendo despedaçadas aqui pelo poder da palavra. Eu sinto que Deus está unindo, capacitando mulheres aqui. Vai recebendo autoridade através da palavra. Vai recebendo autoridade através da palavra. Vai recebendo autoridade. Aleluia. Olha aqui. Posicionada. Baraque, 10.000, Zebulão e Naftali. É o que o Senhor está dizendo para você. Reúne lá, porque quem vai atrair o inimigo é o próprio Deus. Deus libera essa fala, sabe para quê? Para tranquilizar o coração. Porque tem hora que você vê o inimigo se aproximando e você acha, não, filho, nenhum inimigo se aproxima de nós sem permissão e autorização de Deus. Pastora, eu sei que existem situações que afligem um pouco a nossa alma, mas eu fico tranquila quando eu vejo essa cena. Por esses dias nossa casa passou por uma situação assim, mas eu não me desespero, porque eu sei
que inimigo nenhum se aproxima da minha casa sem que Deus tenha propósito. A manifestação vai ser maior do que a afronta. Quem pega essa palavra? Aleluia! Reúne Baraque, 10.000. Zebulon e Naphtali se acampa no monte e aguarda. Sabe o que o Baraque diz? Na hora, eu vou. Sabia que quem estava falando era usado por Deus. Eu vou com uma condição. Você vai comigo? Só que eu parei para observar. Débora era profetisa, esposa e juíza. Nunca foi soldado experiente em manusear a espada nem escudo. Só que o Baraque está dizendo, eu vou para a batalha. Mas eu só vou se você for, você vai? Na hora posicionada ela está dizendo, eu vou. Eu falei, Senhor, por que ele vai? Eu já vi alguns chamando esse homem de covarde. Não vejo o texto dessa forma. Pelo contrário, eu aprendo com ele. Porque ele entendeu o que nós precisamos entender. Se ela for, Deus vai. Ela representa a presença. Se ela for, Deus vai. Se ela for, Deus está na guerra. E guerra que Deus entra. Pega aqui. Nunca entre em batalhas que Deus está dizendo, ó, estou fora. Porque senão vai acontecer com você o que um irmão meu, pastor Mateus Pompeu, diz sempre: é pegar vento com as próprias mãos. Ela está dizendo, ele está dizendo, se ela for, Deus vai. Se Deus for, Deus basta. Eu vou. Ela está dizendo, eu vou. Na hora responde, eu vou. Mas olha aqui, Baraque, o Senhor ainda manda te dizer. Se fosse no tempo de hoje, ela diria assim, ó, assim diz o Senhor ainda, né? Quando Deus está usando alguém, assim diz o Senhor. Olha aqui, ainda tem uma fala para Baraque. Você vai, só que o Senhor manda te dizer. Quem me ouve diz amém. O Senhor manda te dizer, Baraque, que você vai, mas a honra pelo caminho não será entregue na tua mão. Será entregue na mão de uma. Me ajuda. Quem era a única mulher que até o momento estava no texto aparecendo? A Débora. Porque Deus, usando Débora, diz: reúne 10.000 homens. Ela era a única mulher até agora no cenário. E Deus usando, e Baraque sabia que era Deus falando. Deus está dizendo para o Baraque: olha, você vai, mas a honra no caminho não será entregue na tua mão, será entregue na mão de uma mulher. Sabe o que o Baraque poderia pensar? Poxa vida, vou me entregar, vou lutar, vou dar meu sangue, e é ela que Deus vai honrar. Se a honra vai ser posta na mão de uma mulher, é a única mulher que está indo. Eu vou me entregar pela causa, e é ela que Deus vai honrar. Sabe o que me encanta, pastor? É que mesmo ouvindo isso aqui da boca de Deus, o Baraque foi. Me perdoa o que eu vou dizer, mas tem gente que se o nome dele não aparecer no cartaz, ele não vem. Tem gente que se não tiver na programação, não contribui. Só que o Baraque está ensinando, olha aqui, meu nome pode não aparecer, mas eu vou porque é pelo reino. É pelo reino. Eu vou, e foi. A Bíblia diz que eles reuniram 10.000, Zebulon, Naphtali, se acamparam no monte. Quando chegaram no monte, olha aqui, pega isso aqui. Quando eles chegam no monte, aguardaram lá, ficaram lá. Deus vai fazer alguma coisa. Sabe o que é interessante, igreja? É que Deus diz, ó, reúne 10.000 de Zebulon, de Naphtali, se acampa no monte e aguarda. Deus não falou o que faria para trazer o livramento. E eu observo que Deus trabalha dessa forma sempre. Deus te manda posicionar, mas Ele não diz o que Ele vai fazer para mudar a situação. Sabe por que Deus procede dessa forma? Porque Ele gosta de ver o nosso posicionamento. Vamos ver se acredita mesmo. Só que agora tem 10.000 no monte, acampados lá, aguardando, sem saber o que Deus faria.
Agora me ajuda a pregar, porque isso é Bíblia. Deus falou: eu vou atrair o inimigo. E Deus de fato atrai. Sabe quem Deus usa para atrair o inimigo? Deus usa um fofoqueiro. Tá rindo, né, irmão? Posso te falar uma coisa? A Bíblia cita o nome do fofoqueiro. Eu não vou citar, porque senão algum irmão pode me pegar lá fora. Vai que tem alguém com o nome dele aqui. Mas eu te convido a ler o texto no final da sua casa. Vem aqui. Um homem que não era nem de Israel e nem de Jabim, do reino de Canaã. Quando ele fica sabendo que Israel está acampado no monte, ele vai até o Cícera, o comandante do exército, aquele opressor. E ele começa a dizer para Cícera: está sabendo o que está acontecendo? Israel está acampado lá no monte, dizendo que vai acabar com vocês hoje. Sabe o que o Cícera faz? Ele reúne os 900 carros. A Bíblia diz ainda que ele junta uma multidão incontável. E eles partem em direção ao Monte Tabor, onde estavam Baraque, Débora e os 10.000 de Israel. A Bíblia diz que eles vêm em direção ao monte. E o texto detalha dizendo que eles vêm pelo ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon ficava no pé do Monte Tabor, no pé do Monte Tabor. E nesse tempo o ribeiro estava seco. Era época de seca. Vem Cícera, Jabim, porque o rei também vai. 900 carros, uma multidão incontáveis atrás. E eles começam a vir pelo ribeiro de Quizon, na direção do monte onde estava Israel. Com certeza, com a prepotência no coração, dizendo: vamos colocar Israel no lugar deles. Vamos acabar com Israel hoje, para mostrar quem manda aqui. Certamente eles vêm com sede, com vontade de matar, na direção. Só que lá em cima, enxerga o texto, lá em cima tem 10.000, tem Baraque e tem Débora. Ô Espírito Santo, olha aqui, Bruno e Marta posicionados. Aí eu entendi. Posso pedir ajuda, pastora? Me ajuda aqui as senhoras demais. Vem aqui mais um pouquinho de irmãs, vem cá. Pode vir, intercessora, pode vir. Pode vir. 10.000 com Débora e Baraque. Aí eu entendi a estratégia de Deus. Por quê? Pelo ribeiro, quem está em cima tem visibilidade boa de quem está embaixo. Deus colocou eles lá em cima. Eles estão lá em cima acampados. E o Senhor falou: quem vai atrair o inimigo sou eu. Só que de repente eles começam a olhar para baixo, e pelo ribeiro seco quem vem? A multidão e os 900 carros, querendo matar. Aí eu entendi porque que lá em cima Deus mandou selecionar quem deveria subir. Porque nesse momento aqui, se tem covarde do lado, dá as costas e te deixa sozinho. Só que Deus colocou valentes lá em cima. E o valente que é valente, por mais inimigos que eles estejam vendo, está um dizendo para o outro: não volta não, não desiste não, vai ser difícil, mas Deus está conosco, Deus está aqui, não estamos sozinhos. Gruda nela e fala essa palavra para ela: não volta não, não desiste não, Deus está conosco. Cheio de mulheres de Deus
Quem consegue adorar, abre a boca e adora. Aleluia! Aleluia! Irmã, da maneira como eu ouço o Espírito Santo, pastora, ele ministra dessa forma ao meu coração, e essa palavra tem endereço certo. Para de carregar esse fardo sozinha, menina. Para de carregar esse fardo sozinha. Sem dormir, pastora. Amada, eu sinto muita graça de Deus aqui. Eu quero avançar o texto, mas eu sinto o Espírito Santo curando corações aqui. Amachuri, olha Deus capacitando você nessa conferência. Olha aqui, deixa eu fechar a palavra, porque meu tempo até já foi. A senhora me dá uns 10 minutinhos ainda. Olha aqui, pode ficar aqui pra gente orar junto já. Deus usa essa mulher e eles vêm pelo Ribeiro de Quizon. E quando o inimigo vem, sabe o que Deus faz? Nada demais. Porque para Deus mudar qualquer cenário aqui dentro, Ele não precisa fazer muita coisa. Quando o inimigo vem pelo Ribeiro de Quizon, eu fico imaginando Deus bradando: deixa chegar mais perto. Tá longe ainda, deixa se aproximar mais. E quando chegam num determinado local onde Deus queria, Deus só dá uma ordem: chuva, desce. Oi, Marta. E desde quando chove, o povo não guerreia? Claro que guerreia. Mas a nossa Bíblia diz que a chuva que Deus manda derrete o monte, e o monte começa a inundar o Ribeiro de Quizon, afundando prepotência na lama. O nosso Deus é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que quando Ele quer reverter barro, Ele usa lama para afundar o opressor. A Bíblia diz que quando os carros começam a ficarem atolados na lama ali, Baraque dá ordem. Por isso que é importante estar debaixo de liderança. Por isso Baraque estava ali. Aí Baraque diz: vão para cima, Israel. Israel partiu para cima, e o texto detalha que todos foram mortos ao fio da espada, mas com exceção de um homem chamado Cícera, o maior opressor, o chefe lá. Ele foge, e quando foge, imagino que correu muito, porque ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. Eu acho que ele tira forças de onde ele não tem, e ele corre para não ser morto, porque a Bíblia diz que Baraque vem atrás dele para exterminar com ele, trazendo paz para Israel. Só que a Bíblia diz que esse homem foge, e quando ele foge, ele encontra abrigo na casa de uma mulher. Cheguei onde eu queria. Ele chega e ele encontra abrigo na casa de uma mulher. Qual era o nome dela, igreja? Qual era o nome dela? Jael era o nome dela. Sabe quem era Jael? Mulher posicionada. Quando Cícera chega, pega isso aqui. Quando ele chega na casa da Jael, a Jael fez o papel de uma boa anfitriã. Pode entrar. Educada, porque nada se resolve na grosseria. Não. Classuda, pode entrar. Chegou cansado da corrida para não morrer. Quando ele chega ofegante, a Bíblia diz que ele vira para ela e fala: me dá um copo com água. Só que a mulher, a Jael, ela era uma mulher atenta. Por que a Jael, por que o Cícera consegue abrigo e entra com tanta facilidade? Pega isso aqui. Por que ele entra com tanta facilidade na casa da Jael? Sabe quem era Jael? A Jael, ela era
esposa do fofoqueiro, que eu não citei o nome, você vai ler na tua casa. Ela era esposa de quem bateu a informação para o Cícera. Por isso que Cícera, quando chega na casa da Jael, ele pensa o quê? Aqui eu estou em segurança, o camarada aqui é meu parceiro. Mas sabe o que esse texto me ensina? Talvez alguém de dentro está dando legalidade para ele entrar, mas colocar ele para fora é papel teu. O que você é na tua casa? Você vai gritar. Você é o quê? É por isso que constantemente você fala que não, Satanás, aqui não vai fazer gracinha. Espírito Santo, tem mulher chamada de Deus aqui. Aqui não. Olha aqui. Ele entrou. Por que ele entrou? Porque alguém de dentro deu abertura. Eita, se tivesse tempo, mas não tem, mas você já entendeu. Olha aqui, alguém de dentro às vezes da legalidade ele entra. Só que você não pode ser um enfeite. Não. E eu vou liberar porque eu ouço do Espírito Santo. Se posiciona. Eu vou liberar porque eu estou ouvindo Deus dizer isso aqui no meu coração. Tem mulher que já viu presença do inferno lá dentro. Já viu a atuação, está calada no canto observando. Só que Deus me traz aqui para dizer: se posiciona.